O conto O Sinaleiro, de Charles Dickens, foi escrito e publicado pela primeira vez em 1866, na revista All the Year Round, editada pelo próprio Dickens, e depois integrado na coleção de contos de Dickens chamada Magby Junction. O canal Audiobooks Conhecimentos e Mistérios apresenta para você mais uma leitura. Acompanhe. O Sinaleiro. Olá, aí embaixo. Quando ouviu uma voz chamando-o, ele estava parado à porta de sua cabine, bandeira na mão enrolada em sua haste curta. Alguém teria pensado, considerando a natureza do terreno, que ele não poderia ter duvidado de que lado vinha a voz. Porém, em vez de olhar para cima, para o topo do abrupto corte no morro onde eu estava, praticamente sobre sua cabeça, ele se virou e olhou para a linha do trem. Havia algo singular na maneira de ele fazer aquilo, apesar de eu não saber explicar o que era. Mas sei que era singular o bastante para atrair minha atenção, ainda que seu vulto estivesse só delineado na sombra, lá embaixo na profunda trincheira, e o meu estivesse bem acima dele, tão imerso no brilho de um pôr do sol inflamado que eu tinha protegido meus olhos da luz com a mão antes de conseguir enxergá-lo. Olá! Aí embaixo, depois de olhar a linha do trem, ele se virou novamente e, erguendo os olhos, enxergou meu vulto bem acima dele. Tem algum caminho por onde eu possa descer e falar com o senhor? Ele olhou para mim sem responder e eu o olhei sem pressioná-lo logo com a repetição da minha pergunta inútil. Naquele momento, uma tênue vibração surgiu na terra e no ar, transformando-se rápido numa trepidação violenta e numa agitação próxima, que me fez recuar, como se tivesse força para me arrastar para baixo. Quando a fumaça desse rápido trem passou por mim e foi sumindo na paisagem, uma fumaça que chegara à altura da minha cabeça, olhei para baixo de novo e o vi enrolando a bandeira que havia desfraldado enquanto o trem estava passando. Repeti minha indagação. Depois de uma pausa, durante a qual ele parecia me observar com a máxima atenção, ele me guiou com sua bandeira enrolada em direção a um ponto no meu nível, a 200 ou 300 metros de distância. Gritei para ele, muito bem, e me dirigi àquele ponto. Ali, examinando a minha volta com atenção, encontrei um caminho tosco descendo em zigue-zague, que eu segui. O corte no morro era profundo ao extremo e surpreendentemente íngreme. Havia sido feito numa pedra viscosa, que se tornava ainda mais pegajosa à medida que eu descia. Por essas razões, achei o caminho longo bastante para me dar tempo de lembrar a maneira estranha, de relutância e de obrigação, com a qual ele havia me apontado a trilha. Quando havia descido o bastante no declive em zigue-zague para vê-lo de novo, percebi que ele estava parado entre os trilhos, no caminho onde o trem havia recém passado, numa postura como se estivesse esperando eu aparecer. Tinha a mão esquerda no queixo e o cotovelo esquerdo apoiava-se na mão direita, esta atravessada no peito. Sua postura era de tamanha expectativa e cautela que parei um momento, examinando-a. Prossegui no meu caminho de descida, pisei no nível da estrada de ferro, e chegando mais perto dele, percebi que era um homem moreno e pálido, com uma barba escura e sobrancelhas muito pesadas. Seu posto era o lugar mais solitário e sombrio que eu já havia visto. Em ambos os lados, havia uma parede de umidade gotejante da rocha recortada, que eliminava toda e qualquer vista, exceto uma faixa do céu. O panorama numa direção, era apenas um prolongamento torto desse grande calabouço. O panorama mais curto, na outra direção, terminava numa melancólica luz vermelha e na entrada ainda mais melancólica de um túnel escuro, em cuja arquitetura pesada havia um ar cruel, deprimente e ameaçador. Tão pouco sol penetrava naquele lugar que o cheiro era de terra e de morte. E tanto vento frio soprava por ali que me deixou arrepiado, como se eu tivesse deixado o mundo natural. Antes de ele se mover, eu estava perto bastante para poder tocá-lo. Sempre sem desviar os olhos dos meus, ele deu um passo para trás e ergueu a mão. Esse era um posto solitário para ocupar, eu disse, e isso tinha chamado minha atenção quando olhei lá de cima. Uma visita era uma raridade, eu supunha. Não uma raridade inoportuna, eu esperava. Em mim, ele via apenas um homem que tinha sido aprisionado dentro de limites estreitos por toda a vida e que, ao ser afinal libertado, tinha despertado um interesse recente por essas máquinas importantes. Com esse propósito, falei com ele, mas estou longe de ter certeza dos termos que usei, porque, além de eu não gostar de começar qualquer conversa, havia algo naquele homem que me atemorizava.
Ele dirigiu o mais curioso olhar na direção da luz vermelha perto da boca do túnel e olhou tudo ao redor, como se alguma coisa estivesse faltando, e só então olhou para mim. A luz era parte de sua função? Ou não era? Ele respondeu numa voz baixa. O senhor não sabe que é? Um pensamento monstruoso veio à minha mente enquanto eu examinava o olhar fixo e o rosto saturnino, de que ele era um espírito, não um homem. Eu tenho especulado, desde então, se poderia ter havido um distúrbio infeccioso na sua mente. Por minha vez, recuei. Porém, fazendo isso, detectei nos seus olhos um certo medo latente de mim. Isso afugentou o meu pensamento monstruoso. Eu disse forçando um sorriso. Você me olha como se tivesse receio de mim. É que eu estava em dúvida. Replicou ele. Se já o tinha visto antes. Onde? Perguntei. Ele apontou para a luz vermelha que olhara antes. Ali? Disse eu. Cauteloso ao extremo, ele respondeu balançando a cabeça afirmativamente. Sim. Eu repliquei. Meu bom homem, o que eu faria ali? De qualquer modo, seja como for, eu nunca estive ali, pode acreditar. Ele retrucou. Acho que posso. Sim, tenho certeza que posso acreditar. Sua aparência se iluminou, assim como a minha. Prontamente ele respondeu aos meus comentários com disposição e palavras bem escolhidas. Eu havia perguntado se ele tinha muito o que fazer ali. Sim, quer dizer, ele tinha bastante responsabilidade nos ombros, mas precisão e vigilância era o que exigiam dele como trabalho efetivo, e de tarefas braçais, ele tinha quase nada. Era só mudar aquele sinal, arrumar as luzes e girar sua manivela de ferro de vez em quando era tudo que ele tinha de fazer. E quanto àquelas muitas, longas e solitárias horas que eu parecia considerar importantes, ele podia apenas dizer que a rotina da sua vida tinha se moldado daquela forma e que ele se acostumara com aquilo. Aqui embaixo ele havia ensinado a si mesmo uma linguagem, isso se podia se chamar de aprendizado, que era conhecer de vista as palavras e formar as próprias ideias cruas de suas pronúncias. Ele também havia trabalhado com frações e decimais, e experimentado um pouco de álgebra, mas ele era, e tinha sido quando menino, fraco em algarismos. Perguntei se era necessário para ele, enquanto trabalhava, ficar sempre naquele canal de ar úmido sem nunca poder subir até a luz do sol, saindo do meio daquelas altas paredes de pedra. Ora, isso dependia do relógio e das circunstâncias. Sob algumas condições, aconteciam menos coisas na linha do trem do que sob outras, e o mesmo se podia dizer de certas horas do dia e da noite. Num dia claro de sol, ele escolhia momentos para ir até um pouco acima dessas sombras mais baixas, mas, estando sempre sujeito a ser chamado a qualquer hora por sua campainha, acontecia que, nessas horas, ficava de ouvidos atentos com redobrada ansiedade, o alívio era menor do que eu podia imaginar. Dali ele me levou à sua cabine, onde havia um fogareiro, uma escrivaninha para um livro de registros, no qual ele tinha de fazer certas anotações, um instrumento telegráfico com o disco, fita de papel e agulhas, e a pequena campainha da qual ele havia falado. Vendo-me confiante de que ele iria perdoar meu comentário sobre sua boa escolaridade, e sim, eu esperava dizer isso sem ofensa, que ele tinha um nível de instrução superior ao seu cargo, ele observou que exemplos como o dele, incongruentes nesse sentido não faltavam nas grandes populações masculinas, que ele tinha escutado que isso era assim nas fábricas, na polícia, até mesmo no último recurso desesperado, o exército, e que ele sabia que era assim, mais ou menos, em qualquer grupo de funcionários de uma grande estrada de ferro. Ele tinha sido, quando jovem, um estudante de filosofia natural e tinha frequentado aulas, porém, ele fizera bobagens, não aproveitara as oportunidades, decaiu, e nunca mais se levantou. Mas não tinha nenhuma reclamação a fazer. Havia feito sua própria cama numa vida irresponsável, e agora nela havia se deitado. Era tarde demais para fazer outra. Tudo isso que eu aqui resumi, ele contou de modo sereno com suas pesadas e tristes lembranças divididas entre mim e o fogareiro. Lançava uma palavra de vez em quando, senhor, em especial quando se referia à sua juventude, como se estivesse me pedindo para entender que ele não alegava ser nada além daquilo que eu havia encontrado. Ele foi diversas vezes interrompido pela pequena campainha, e teve de ler mensagens e enviar respostas. Uma vez ele teve de se colocar do lado de fora da porta, exibir uma bandeira de sinalização enquanto um trem passava, e fazer uma comunicação verbal ao maquinista.
No desempenho de suas tarefas, eu o observei ser notavelmente preciso e vigilante, interrompendo seu discurso no meio de uma palavra e permanecendo quieto até cumprir com o que tinha de ser feito. Numa palavra, eu poderia indicar esse homem como um dos mais capacitados para aquele cargo, exceto pela circunstância de que, enquanto falava comigo, por 2 vezes calou-se, pálido, virou o rosto na direção da pequena campainha quando esta não havia tocado, abriu a porta da cabana, que permanecia fechada para não deixar entrar a umidade insalubre, e olhou na direção da luz vermelha perto da boca do túnel. Em ambas as ocasiões, ele retornou para o fogareiro com um ar inexplicável, no qual eu havia reparado, mas sem conseguir definir naquele momento em que estávamos tão distantes de tudo. Eu disse quando levantei para deixá-lo: "Você quase me faz pensar que conheci um homem satisfeito." Devo admitir que disse isso para provocá-lo. Ele retrucou com a voz baixa, a mesma que havia usado quando começou a falar comigo: "Acho que eu era assim, mas eu estou transtornado, senhor, eu estou transtornado." Ele teria engolido essas palavras se pudesse voltar atrás. No entanto, ele as disse e eu as usei rápido. Perguntei: "Com o quê? Qual é o problema?" "É muito difícil de dizer, senhor. É muito, muito difícil de falar. Se o senhor algum dia me fizer outra visita, eu vou tentar lhe contar. Mas é certo que pretendo lhe fazer outra visita", respondi. "Me diga quando deve ser. Eu saio de manhã cedo, e devo estar de volta às 10 horas, amanhã de noite, senhor", disse ele. "Então eu venho às 11. Ele me agradeceu e me levou até a porta. "Vou iluminar o caminho com minha luz branca, senhor", disse ele com sua peculiar voz baixa. "Até o senhor encontrar o caminho para subir. Quando o senhor o encontrar, não me chame, e quando estiver no topo, também não me chame." Seu comportamento parecia deixar o lugar ainda mais gelado para mim, porém eu não disse nada além de: "Muito bem." Ele replicou: "E quando você descer até aqui amanhã à noite, não me chame." E como que curioso, me disse: "Quero lhe perguntar uma última coisa. O que o fez gritar hoje, dizendo: 'Olá aí embaixo?'" Eu respondi: "Só Deus sabe. Acho que gritei alguma coisa parecida." "Parecida não, senhor," disse ele. "Foram essas as exatas palavras. Eu lembro muito bem." Resignado eu respondi: "Admito, foram essas as exatas palavras. Sem dúvida eu as disse porque avistei o senhor aqui embaixo. Por nenhuma outra razão." Perguntou ele. "Que outra razão eu poderia ter? O senhor não teve a sensação de que elas lhe foram transmitidas de alguma maneira sobrenatural?" "Não," disse eu. Ele me desejou uma boa noite e levantou a luz. Caminhei ao lado da linha dos trilhos com uma sensação muito desagradável, de que um trem vinha vindo atrás de mim até que encontrei o caminho. Era mais fácil escalar do que descer, e retornei para minha hospedaria sem nenhum problema. Na visita seguinte, coloquei o pé no primeiro ponto do zigue-zague, no exato momento em que os relógios distantes estavam batendo 11 horas. Ele estava me esperando no fundo do desfiladeiro, com sua luz branca acesa. "Eu não o chamei", disse eu quando estávamos próximos. "Posso falar agora?" "Sem dúvida, senhor." "Então, boa noite", e lhe estendi a mão. "Boa noite, senhor", disse ele, estendendo a sua. Feito isso, caminhamos lado a lado para sua cabina, entramos, fechamos a porta e nos sentamos perto do fogareiro. "Tomei uma decisão, senhor", começou ele, inclinando-se para a frente tão logo nos sentamos, e falando num tom pouca coisa acima de um sussurro. "O senhor não vai precisar me perguntar 2 vezes o que está me perturbando. Eu confundi o senhor com outra pessoa ontem à noite e isso me perturba." "Por ter se enganado?" disse eu. "Não. Essa outra pessoa. Quem é?" "Eu não sei. Parece comigo?" "Eu não sei. Nunca vi o rosto dessa pessoa." O braço esquerdo estava na frente do seu rosto, e o braço direito estava me acenando vigorosamente sem parar. "Assim, veja." Ele encenou o movimento e eu o segui com o olhar. Era o movimento de um braço gesticulando com a maior aflição. "Pelo amor de Deus, saia do caminho." Era uma noite de luar, disse o homem. Eu estava sentado aqui, quando ouvi uma voz gritar: "Olá aí embaixo." Eu me levantei rápido, olhei por aquela porta e vi essa pessoa parada de pé, ao lado da luz vermelha perto do túnel, acenando como lhe mostrei agora. A voz parecia rouca de tanto gritar e implorava: "Cuidado, cuidado." Eu peguei minha lanterna, liguei no vermelho e corri em direção ao vulto gritando: "Qual é o problema? O que aconteceu? Onde?"
A figura estava parada do lado de fora da escuridão do túnel. Cheguei tão perto dela que me perguntei por que ela tampava os olhos com o braço. Corri direto até ela e estendi a mão para puxar-lhe a manga. Quando ela se foi, desapareceu. Para dentro do túnel? Perguntei. Não. Pois eu corri para dentro do túnel, uns 500 metros. Parei e ergui a minha lanterna acima da cabeça. Vi as figuras daquela distância e vi as manchas de umidade escorrendo pelas paredes, e gotejando no arco. Corri para fora de novo, mais rápido do que antes, porque senti uma repulsa mortal ao lugar. Olhei tudo à volta com a luz vermelha da minha lanterna. E subi a escada de ferro até a galeria acima, desci de volta e corri até aqui. Telegrafei a ambos os lados, dizendo: recebi sinal de alarme. Tem algo errado? A resposta retornou de ambos os lados, dizendo que estava tudo bem. Eu então, resistindo ao toque lento de um dedo gelado descendo pela espinha, disse a ele que esse vulto era sem dúvida uma ilusão de ótica, e como aqueles vultos originavam-se de uma lesão nos delicados nervos que comandavam as funções dos olhos, e que podiam causar essas perturbações aos pacientes, sendo que alguns, tomando consciência da natureza de sua enfermidade, tinham até comprovado isso com experimentos em si mesmos. Eu disse mais: escute, apenas por um instante, enquanto conversamos assim em voz baixa, escute o vento nesse estranho vale, como faz vibrar os fios telegráficos como se fosse uma harpa. É como se fosse um grito imaginário, não achas? Isto tudo estava muito bem, depois que estivermos escutando os ventos por algum tempo, e ele devia ter conhecimento sobre ventos e fios, ele que seguidamente passava longas noites de inverno ali, sozinho, observando. Retrucou ele, mas pediu licença para dizer que não tinha terminado de falar tudo. Eu me desculpei, e ele bem devagar, acrescentou estas palavras segurando o meu braço. 6 horas depois da aparição, um acidente memorável aconteceu nesta linha, e 10 horas depois os mortos e feridos foram trazidos do interior do túnel, até o exato ponto onde o vulto havia aparecido. Ouvindo isso, um arrepio desagradável tomou conta de mim, mas fiz o possível para afastá-lo. Respondi que não se podia negar, aquilo era uma notável coincidência, calculada de maneira minuciosa para impressionar sua mente. Mas era inquestionável que coincidências notáveis ocorrem com frequência, e elas devem ser consideradas, em se tratando de tal assunto. Pensei ter notado que ele iria fazer uma objeção, e admito que ainda acrescentei, que homens de bom senso não permitiam que as coincidências interferissem nos seus planos da vida cotidiana. Ele, mais uma vez, me pediu licença para dizer que não tinha terminado. Eu mais uma vez me desculpei por ter sucumbido às interrupções. Ele, colocando a mão no meu braço e espiando por cima do ombro, com seus olhos encovados, me disse: isso aconteceu faz um ano, e passados 6 ou 7 meses, eu tinha me recuperado da surpresa e do choque, quando numa manhã à medida que o dia ia clareando, eu, parado na porta, olhei na direção da luz vermelha e vi o espírito de novo. Ele parou de falar e olhou fixo em mim. Eu perguntei. Ele gritou: não, ficou calado. Disse ele. Ele acenou. Não. Ele se inclinou para a luz, com as 2 mãos cobrindo o rosto. Assim, veja, eu segui seu movimento com os olhos. Ele continuou a falar. Era um gesto de luto, eu tinha visto nas figuras de pedra dos cemitérios. Você foi até ele? Perguntei. Não. Eu entrei de volta e me sentei, em parte para organizar os pensamentos e em parte porque ele tinha me deixado tonto, respondeu ele e continuou. Quando fui até a porta outra vez a luz do dia estava batendo em mim, e o fantasma tinha ido embora. Mas nada aconteceu. Não houve nenhuma consequência disso? Perguntei ansioso. Ele me tocou no braço com o dedo indicador 2 ou 3 vezes, fazendo que sim, com a cabeça. A sua expressão era horripilante a cada vez. Disse ele. Naquele mesmo dia, enquanto um trem saía do túnel, eu percebi num vagão na janela do meu lado, o que parecia ser uma confusão de mãos e cabeças, e alguma coisa abanando. Vi isso a tempo de sinalizar para o maquinista. Pare! Ele desligou a locomotiva e puxou os freios, mas o trem ainda se arrastou por uns 150 metros ou mais. Corri para o trem, e enquanto corria escutei gritos terríveis e muito choro. Uma moça linda teve morte instantânea em um dos compartimentos. Ela foi trazida para cá e colocada bem aqui, neste pedaço de chão entre nós. Achei estranho, e sem querer empurrei minha cadeira para trás,
enquanto desviava o olhar das tábuas para as quais ele mesmo tinha apontado. Sem perceber meu estranhamento, ele continuou: Verdade, Senhor, verdade. Precisamente como aconteceu é o que estou lhe dizendo. Eu não conseguia pensar em nada para dizer, nada de pertinente, e minha boca estava seca, muito seca. Lá fora o vento e os fios elétricos acolheram a história, com um longo gemido de lamento. Ele recomeçou: Agora, Senhor, preste atenção e julgue a que ponto a minha mente está perturbada. O espírito voltou há uma semana, desde então ele tem estado ali, de vez em quando, aparece e desaparece. Eu perguntei: Ele aparece na luz? Ele respondeu: Não, no aviso luminoso de perigo. O que lhe parece que ele está fazendo? Repliquei. Ele repetiu como se fosse possível, com a maior aflição e veemência, aqueles gestos anteriores. Pelo amor de Deus, saia do caminho. E continuou: Eu não tenho paz nem descanso. Ele me chama por muitos minutos sem interrupção, de maneira agoniada fica dizendo: Aí embaixo cuidado. Fica me acenando. Toca a minha pequena campainha. Eu o interrompi nesse ponto e perguntei: Ele tocou a sua campainha ontem à noite? Quando eu estava aqui e você foi até a porta? Ele respondeu: Sim, 2 vezes. Eu disse tentando fazê-lo refletir: Veja como a sua imaginação o engana. Meus olhos estavam na campainha, meus ouvidos estavam atentos à campainha, e se eu sou um homem vivo, garanto a você que a campainha não tocou nem 1 nem 2 vezes, exceto quando tocou no curso natural das coisas físicas, porque a estação estava se comunicando com você. Então ele balançou a cabeça e disse: Eu nunca cometi um erro desse senhor. Eu nunca confundi o toque da campainha do espírito com o toque da campainha humana. O toque do fantasma é uma vibração estranha na campainha, que se origina do nada, e eu não posso afirmar se o movimento da campainha é perceptível ao olhar, e continuou a falar me olhando com a agonia de um incompreendido. Por isso não me surpreendo que o senhor não tenha ouvido, mas eu ouvi. Então eu perguntei: E o espírito parecia estar lá, quando você olhou para fora? Sim, ele estava lá, respondeu. Perguntei de novo: Nas 2 vezes? Ele repetiu firme: Sim, nas 2 vezes. Eu me levantei e disse: Você pode vir comigo até a porta e ver se ele está lá agora? Ele mordeu o lábio inferior como se estivesse um pouco contrariado, mas se levantou e veio. Eu abri a porta e parei nos degraus, enquanto ele ficou na porta. Lá estava o aviso luminoso de perigo. Lá estava a boca sombria do túnel. Lá estavam as altas e úmidas paredes do corte da ferrovia na montanha. Lá estavam as estrelas no céu. Sempre observando seu rosto, seus olhos estavam saltados e forçavam a vista, mas não muito mais talvez do que os meus, quando direcionei-os avidamente para o mesmo ponto. Perguntei: Você está vendo ele agora? Não, respondeu, não está lá. Concordo, disse eu. Nós entramos de novo, fechamos a porta e retomamos nossos assentos. Eu estava pensando em como melhorar essa vantagem, se é que podia ser chamada de vantagem, quando ele começou a conversar de um modo tão casual, como se nada tivesse acontecido e que não havia nenhum questionamento sério entre nós quanto a esses fatos, e eu me senti colocado na mais fraca das posições. Ele disse: Agora o senhor está entendendo perfeitamente o que me perturba tanto, é essa dúvida terrível. O que esse espírito significa? Como eu não tinha certeza, retruquei, de que estava entendendo perfeitamente. Ele me perguntou: O que você acha que ele quer avisar? Ficou com os olhos fixos no fogareiro e apenas de vez em quando dirigia o olhar para mim. Perguntou: O que é o perigo? Onde está o perigo? Tem algum perigo ameaçando um lugar da linha? Será que alguma calamidade tenebrosa vai acontecer? E continuou: Não se pode duvidar desta terceira vez, não depois do que aconteceu antes. Mas com certeza eu sou o alvo dessa perseguição cruel. O que posso fazer? Ele puxou um lenço do bolso, secou as gotas de suor da testa e continuou seu desabafo. Se eu telegrafasse perigo para qualquer um dos lados, ou para os dois, eu não teria um motivo para isso. E continuou, enxugando as palmas das mãos. Eu só ia me meter em apuros, e não ia adiantar nada. Iam pensar que estou louco, se eu dissesse na mensagem: perigo, cuidado. A resposta seria: que perigo? Onde? O que vou dizer a eles? Que não sei, mas pelo amor de Deus, cuidado! Iam me substituir. O que mais eles poderiam fazer? Ele fez um breve silêncio, seu sofrimento mental era uma tortura lamentável.
O homem era oprimido além dos limites, por uma responsabilidade incompreensível envolvendo vidas humanas. Após esse breve silêncio, puxando o cabelo preto para trás, esfregando as mãos nas têmporas num pico de ansiedade febril, ele continuou. Quando o espírito parou pela primeira vez embaixo do aviso luminoso de perigo, por que não me disse onde o acidente ia acontecer, se é que podia acontecer? E por que não me disse como podia ser evitado, se é que podia ser evitado? E da segunda vez, ao invés de esconder o rosto, por que não me disse? Ela vai morrer. Não a deixem sair de casa. Se ele veio, naquelas duas ocasiões, só para me mostrar que os seus avisos eram verdadeiros, e então me preparar para uma terceira vez, por que não me avisa agora? Deus me ajude, sou um mero sinaleiro nesta estação solitária. Por que não vai até alguém com reputação? Talvez acreditem nele e façam algo a respeito. Quando o vi nesse estado, percebi que pelo bem daquele pobre homem, assim como pela segurança pública, o que eu tinha a fazer por ora, era acalmar sua mente. Por isso, deixando de lado qualquer questão da ordem do real ou irreal entre nós, expliquei-lhe que todo homem que se incumbisse de forma plena daquele seu ofício, teria de agir bem e que pelo menos ele podia se consolar, com o fato de que sabia qual era o seu dever, mesmo não entendendo aquelas desconcertantes aparições. Nesse empenho, eu fui mais bem-sucedido do que na tentativa de persuadi-lo a esquecer sua convicção. Ele ficou calmo, mas as ocupações incidentes ao seu cargo, à medida que a noite avançava, começaram a demandar-lhe mais atenção. Eu havia me oferecido para ficar com ele a noite toda, mas ele disse, nem pensar. Eu me despedi dele às 2 horas da madrugada, vindo embora. Porém mais de uma vez olhei para trás em direção à luz vermelha enquanto subia a trilha. E justo eu que não gostava da luz vermelha. Eu teria dormido mal se a minha cama estivesse embaixo dela, não vejo razão para esconder nada disso. Também não gostei da sequência dos 2 acidentes. Mas a garota morta, e não vejo razão para esconder isso também. O que mais percorria meus pensamentos era a reflexão sobre como eu deveria agir, tendo me tornado o receptor dessa revelação. Eu tinha provado ao homem que ele era inteligente, vigilante, zeloso e correto. Mas por quanto tempo ele permaneceria assim, em seu estado de agonia mental? Apesar de estar numa posição subordinada, ainda assim ele possuía uma obrigação importantíssima, e eu apostaria minha própria vida na probabilidade de que ele continuaria a cumpri-la com precisão. Mas, incapaz de dominar o sentimento de que poderia cometer uma injustiça, se comunicasse para os seus superiores na companhia o que ele havia me relatado, sem deixar de agir corretamente com ele e lhe propor um meio termo, eu no final das contas resolvi me oferecer para acompanhá-lo, guardando seu segredo por ora, ao mais experiente médico clínico, conhecido naquele lugar, e ouvir sua opinião. Como na noite seguinte ocorreria uma mudança no seu horário de trabalho, ele estimava que sairia 1 ou 2 horas depois do nascer do sol, e voltaria logo depois do poente, então marquei meu retorno de acordo com esses horários. A noite seguinte estava encantadora, e eu saí cedo para aproveitá-la. O sol ainda não havia se posto quando atravessei a trilha do campo, perto do topo do corte profundo da ferrovia. Eu poderia prolongar minha caminhada por mais 1 hora, pensei comigo mesmo, meia hora a mais e meia hora a menos, e então já seria a hora de ir para a cabina do sinaleiro. Mas antes de seguir meu passeio, parei na beira do precipício e automaticamente olhei para baixo, no ponto onde o vira pela primeira vez. Não posso descrever a sensação que se apoderou de mim, quando vi, perto da boca do túnel, a aparição de um homem, o braço esquerdo sobre os olhos, abanando veemente o braço direito. O horror indescritível que me afligiu passou num instante, pois logo percebi que aquela aparição era um homem de verdade, e que havia um pequeno grupo de outros homens parados numa distância próxima, para quem ele parecia estar direcionando o gesto. Como o aviso luminoso de perigo ainda não estava aceso, e diante de seu poste havia uma cabaninha baixa, totalmente nova para mim, que tinha sido feita de alguns suportes de madeira e lona encerada, e que não parecia maior do que uma cama, com uma sensação irresistível de que alguma coisa estava errada, com um medo perceptível de que algo fatal tinha acontecido por eu ter deixado o homem lá, sem ter enviado ninguém para examinar ou corrigir o que ele fez. Desci a trilha pedregosa com a maior velocidade que consegui. Alcancei então ao homem e perguntei: qual é o problema? Ele disse: o sinaleiro morreu esta manhã, senhor. Incrédulo perguntei: o homem daquela cabana? Sim, senhor, respondeu ele. Será o homem que eu conheço?
Se o Senhor o conhecia, vai reconhecê-lo, porque seu rosto está bem inteiro, disse o homem que falava pelos outros, tirando solene seu chapéu e levantando a ponta da lona. Perguntei: "Oh, como isso aconteceu? Como isso aconteceu?" Indo de um a outro enquanto a cabana era fechada de novo. Ele foi atropelado por uma locomotiva, senhor. Nenhum homem na Inglaterra sabia melhor o seu trabalho do que ele, mas de algum modo ele não saiu do trilho externo. Foi em plena luz do dia. Ele tinha acendido a luz e estava com a lanterna na mão quando a locomotiva saiu do túnel. Ele estava de costas e foi atropelado. Mais à frente, um homem que era o maquinista que a conduzia estava mostrando como aconteceu. "Mostre ao cavalheiro Tom", disse o homem que o confundira com uma aparição. O outro homem, que vestia um traje escuro e áspero, deu um passo para trás até o lugar anterior na boca do túnel, e me disse: "Eu vinha pela curva do túnel, senhor. Eu vi o homem na ponta como se o estivesse vendo através de uma luneta. Como não havia tempo de conferir a velocidade, e eu sabia que ele era muito cuidadoso, apitei. Apitei muito. Então, como ele parecia não dar atenção ao apito, eu o desliguei e quando estávamos nos aproximando eu gritei o mais alto que pude. Olhei para a face do homem e de súbito lhe perguntei: "O que você gritou?" Ele me respondeu: "Eu gritei assim, aí embaixo. Cuidado, cuidado, pelo amor de Deus, saia do caminho." Eu me sobressaltei, e Tom, o maquinista, continuou: "Ah, foi um momento terrível, senhor. Eu não parava de gritar. Coloquei este braço na frente dos olhos para não ver, e abanei o outro até o fim, mas não adiantou." Sem deixar a narrativa se prolongar em uma ou mais das outras circunstâncias sobre o terrível acidente, eu posso encerrar o assunto, salientando a coincidência do aviso do motorista da locomotiva, que incluiu não apenas as palavras que o sinaleiro havia reproduzido para mim dias antes, como sendo o que o perturbava, as palavras que eu próprio havia dito quando o conheci naquela trilha, mas também os gestos e a posição dos braços e mãos do vulto que aparecera ao sinaleiro. Acrescentado tudo isso na minha mente, e mais a tristeza de não ter podido salvá-lo, vi o sinaleiro passar por minhas memórias com a agonia, as palavras e os gestos que ele imitou. As aparições eram avisos, mas não de acidentes com outras pessoas, mas sim com ele mesmo. Tão agoniado que estava, não teve o cuidado de evitar ficar parado exatamente na linha do trem e na boca do túnel onde estivera antes o vulto. Espero que tenha se surpreendido com o final desta história emocionante. Estaremos trazendo outras histórias do escritor Charles Dickens. Agradeço sua companhia até aqui. Te espero na próxima.